Fala, juventude! Tudo tranquilinho aí? Beleza? Queridos e queridas, o vestibular cobra uma série de tipos de texto, cobra uma série de gêneros textuais, beleza? Entre esses textos aí, nós temos textos verbais e textos não verbais, beleza? Vamos dar uma olhada então no vídeo de hoje como os textos não verbais aparecem nos vestibulares aí, beleza? Então vem comigo, leio, logo escrevo. Pessoal, antes de começar esse papo, é legal a gente lembrar algo que é essencial aqui para as nossas aulas, para os nossos vídeos, tá? Lembra o seguinte, para nós, texto é tudo aquilo que gera uma comunicação e de volta exige o quê? Uma interpretação, beleza? Então, se você tem algo, chegando até você, que está gerando alguma informação e você tem que interpretar aquela informação, então aquilo é texto. Aí você deve estar pensando, mas espera aí, Fefo, então tudo, quase tudo é texto? É isso mesmo? É isso mesmo, pessoal. Quase tudo é texto. No sentido de que muitas coisas chegam até você e você tem que interpretar aquela informação ali, porque senão você não vai entender. Beleza ou não? E aí a gente tem alguns exemplos bem cotidianos e que são sim textos, tá? Pessoal, quando você está lendo, por exemplo, um trecho de um livro, aquilo é texto. Até aí é meio fácil, até aí a gente já está acostumado. Mas quando você vê uma placa de trânsito, aquilo é texto. Quando alguém te dá um joinha e você tem que olhar esse joinha e interpretar, falar, peraí, uma mão fechada, porém com o dedão para cima, ah tá, isso significa joia, tá? Isso é texto. É que a gente faz esse processo aí, a gente realiza esse processo de interpretação muito rápido, mas tudo isso aí pra gente é texto, porque, repito, é algo que chega até você e você tem que interpretar, beleza? E aí, no nosso dia a dia, a gente tem os chamados textos verbais e textos não verbais. Ó, para não ter dúvida, para não ter erro, pensa da seguinte forma. Texto verbal é todo texto que utiliza palavras, beleza? Então se você tem ali, a estrutura da palavra, de fato, escrita ou falada, aí a gente tem um texto verbal. Tranquilo? Por outro lado, pessoal, texto não verbal vai ser todo texto que não utiliza a estrutura da palavra, seja escrita, seja verbal. Joia? E aí, como assim, Texto que não utiliza a palavra. Como isso é possível? Lembra do que eu falei? Se texto é tudo aquilo que chega até a gente exigindo um processo de interpretação, então, como exemplos de textos não verbais, a gente pode pensar aí, pessoal, na sinalização de trânsito. A gente pode pensar nos gestos, como eu disse aí agora há pouco, quando alguém te dá um joia, isso é um gesto e requer uma interpretação. Quando alguém te dá uma piscadinha, isso é um gesto, requer uma interpretação. Além dos sinais de trânsito e dos gestos, a gente pode pensar, por exemplo, nos quadros. Pensa num quadro famoso, numa pintura. Você tem que interpretar aquilo, então pra gente é um tipo de texto. A fotografia é um texto, Dá uma olhada nessa fotografia aí e diz pra mim se ela não transmite uma série de ideias, Você tá olhando essa fotografia e você tá pensando, Fefão tá feliz aí nessa foto, tá? Então já transmitiu uma ideia. A gente tem os grafites de rua aí, que a gente vê sempre, e todos esses textos a gente pode considerar, então, textos não verbais, beleza? Daqui a pouquinho eu vou chamar a atenção para a charge, A charge é uma exceçãozinha aí, daqui a pouco eu chego nela, beleza? Mas o importante é você entender que em todos esses exemplos que eu coloquei para você, você tem textos, porque requerem interpretação, e você não tem a estrutura da palavra para te auxiliar nesse processo interpretativo. Você tem que interpretar simplesmente o quê? Dando uma olhada na imagem e pensando no contexto no qual a imagem está inserida. Pensando do ponto de vista de tempo, de espaço, qual é o local dessa imagem, qual é o tempo, qual é o período, qual é o ano, o mês, o dia, enfim, o que estava acontecendo. Além de tudo isso, é legal você pensar também na intenção da imagem, O autor dessa imagem, o criador da imagem, seja um fotógrafo, seja um pintor, Seja o criador ali da placa de trânsito, tá? Ele tem uma intenção, ele quer chegar em algum lugar, beleza? Pessoal,
Na charge, a gente tem algo bastante interessante, por isso que ela é uma exceçãozinha. Perceba que, de maneira geral, a charge, na maioria das vezes, ela vai ser uma mescla, uma mistura entre o texto verbal e o texto não verbal. Claro que isso pode acontecer nas sinalizações de trânsito também, né? Algumas placas de trânsito têm ali um texto, né? Uma, duas, três palavrinhas, uma frase curtinha embaixo, às vezes, da imagem. Mas a maioria das sinalizações de trânsito, de fato, você tem só o texto não verbal. Você tem ali uma seta, você tem uma cor, né? Um farol se tornando vermelho ou verde ou amarelo, e aí você vai interpretando tudo isso, beleza? Na charge, você geralmente tem a mistura. Lembrando que quando o criador da charge abre mão de misturar o verbal e o não verbal, geralmente ele fica só no não verbal, beleza? Porque se for só verbal, se não tiver nenhum desenho ali, dificilmente você vai interpretar como charge, joia ou não, beleza? Então, pessoal, a grande sacada é você ir para o seu vestibular pensando em contexto do seu texto não verbal, o que está em volta. E além de entender contexto, você tem que pensar na intenção. A intenção é o quê? É a crítica social, é a reflexão, é o humor através da crítica ou a crítica através do humor. Enfim, contexto e intenção são a chave para você entender bem e matar questões aí de texto não verbal. E aí, pessoal, para ficar bem legal aí para você mentalizar e gravar tudo, eu separei aqui 2 exemplos, né, de questões de vestibulares aí. Eu peguei 2 vestibulares bem recentes, beleza? Questões que abordavam então textos não verbais. Dá uma ligadinha nessas 2 questões que eu separei aí para você. Bom, pessoal, você está vendo aí uma questão do vestibular 2018 da Unesp. Essa aí é uma questão de segunda fase, beleza? Ah, só um detalhe, essa questão aí é do vestibular de meio de ano da Unesp. Dá uma olhada aí, a gente tem, digamos, 3 imagens, né? Dá pra gente pensar em 3 quadrinhos aí, beleza? 3 momentos. Perceba aí, pessoal, que a gente não tem nenhum texto verbal, aí é só a linguagem não verbal mesmo, então não tem a mescla, beleza? Digamos que no primeiro momento a gente tem, né, pessoas muito ricas, porque estão aí do lado esquerdo montadas em dinheiro, e jogando muito lixo do lado direito, onde você tem muitas pessoas pobres ali. Então a gente já percebe que, opa, parece que tem algo aí falando a respeito de diferenças sociais, né, desigualdade social. O sol lá atrás é um detalhe importante, hein? No segundo momento, as pessoas continuam jogando lixo pra caramba do lado dos pobres. Num terceiro momento, a pilha de sujeira, né, do lixo jogado pelas pessoas ricas. Essa pilha de sujeira tá tão grande que o lixo começou a voltar. Tá tudo se transformando ou começando a se transformar numa coisa só. E perceba que as pessoas ricas agora, elas perderam acesso ao sol, meu, elas não têm mais acesso ao sol. Olha que interessante. Você interpretou tudo isso só olhando. E aí na sequência vinha a questãozinha da Unesp, uma questão de segunda fase, portanto uma questão dissertativa, cujo item A dizia o seguinte, ó. Na tirinha aí, o que cada um dos grupos de pessoas representa? Ora, à direita, a gente tem grupos de pessoas pobres sendo afetadas pelas pessoas da esquerda, que são pessoas ricas. Isso representa, então, o que a gente já tinha falado, é a diferença entre classes sociais, o quanto o lixo, né, o consumismo aí das pessoas ricas afeta diretamente as pessoas pobres e vai passar a afetar as próprias pessoas ricas com o passar do tempo, ok? Isso nos leva a pensar no item B. Dá uma olhada aí, ó. Em português, empregamos a seguinte expressão: o tiro saiu pela culatra. Explicite o sentido dessa expressão e a relacione com a crítica veiculada pela tirinha. Pessoal, em bom português, esse ditadozinho, essa expressão, né, o tiro saiu pela culatra, significa o quê? Lembra que culatra se refere à parte de trás de um revólver, né? Então o tiro sair pela culatra significa que a pessoa está querendo dar um tiro, a bala sai para frente, mas aí dá alguma coisa errada e a bala sai por trás e mata e fere a pessoa que estava dando o tiro. Em outras palavras, na metáfora, o tiro sair pela culatra significa que você estava querendo prejudicar alguém e você mesmo saiu prejudicado.
Essa é a grande sacada, né? Então, para você responder essa questão, você poderia explicar rapidamente o significado, né, de o tiro sair pela culatra, beleza? E aí, associando com a tirinha, a gente tem a ideia de que o tiro saiu pela culatra para quem? Para as pessoas ricas, que estavam lá sem pensar na vida, sujando toda a cidade, prejudicando teoricamente somente outras pessoas, mas elas mesmas passaram a ser prejudicadas em algum momento, pois o lixo se acumulou tanto que passou a atingir elas mesmas, inclusive a ponto de elas perderem acesso a elementos naturais como o brilho do sol. Belezinha, queridos? E na sequência, pessoal, uma questãozinha aí agora do vestibular da FUVEST, tá? Isso aí, pessoal, é FUVEST 2019, também uma questão de segunda fase, beleza? Dá uma olhada aí, a gente tem uma tirinha com 4 quadrinhos. No primeiro a gente tem ali, ó, protocolo, 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 e tá tudo escuro. Depois de novo, protocolo, 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 continua tudo escuro. No terceiro quadrinho a gente tem ali cavalos, aparece a imagem de cavalos. E o protocolo continua lá em cima, né? E aí no quarto quadrinho a gente tem lá, né, ainda no escuro, alguém perguntando: o que foi isso? E aí alguém respondendo: se quiser que repita, tecle 2. Pessoal, perceba que aqui sim a gente tem a mescla entre texto verbal e o texto não verbal. Porém, sem o texto não verbal, você não consegue fazer as associações. Sem o texto verbal também não. Você precisa de tudo. Tudo bem? Pessoal, quando a gente lê no primeiro quadrinho e no segundo a palavra protocolo, protocolo, a gente pensa em protocolo do ponto de vista da burocracia, das burocracias que nos atingem todo dia, né? São os protocolos, né? Tem que assinar a via, tem que preencher não sei o que, tem que fazer, ninguém aguenta tanta burocracia. No terceiro quadrinho, porém, aparece, num texto não verbal, a imagem de cavalos. E aí esse protocolo passa a se associar àquele som, àquela onomatopeia do cavalo, o som que o cavalo faz. Aquele pocotó, pocotó, pocotó. E aí seria uma associação com o protocolo, protocolo, protocolo. Em outras palavras, as passadas, o pocotó do cavalo nos atropela, pode nos ferir tanto quanto as burocracias, os protocolos cotidianos. Beleza, queridos e queridas? Aí vem o item A que diz: de que maneira o terceiro quadrinho contribui para a construção do humor da tirinha? Bom, já matamos aí, né? O terceiro quadrinho apresenta cavalos, né? Cujo som das passadas pode ser representado na onomatopeia pocotó, pocotó. E aí você poderia escrever, inclusive, essa onomatopeia entre aspas aí. Beleza? Então a gente tem uma associação entre o barulho que as patas do cavalo fazem e a gente tem também a associação com a palavra protocolo. Já no item B, a gente tem o seguinte: a que contexto se relaciona o último enunciado da tirinha? Justifique aí sua resposta. Também já matamos essa aí. O último enunciado da tirinha se associa justamente à ideia das burocracias que nos atingem no cotidiano e o quanto elas nos ferem e nos deixam no escuro, nos deixam sem saber o que fazer, tá? Perceba que quando a pessoa pergunta o que aconteceu, a outra responde de maneira protocolar, de maneira burocrática. Beleza? Se quiser que eu repita, tecle 2. Que é mais ou menos o que a gente escuta nos nossos famigerados serviços cotidianos de telemarketing. Bom, você já entendeu onde está associada a burocracia nessa questão aí. Bom, pessoal, você viu aí que não é nada tão complexo, não é difícil. Basta você ir para a prova com toda a atenção e seguinte, vai para sua prova esperando o texto não verbal, tá? Seja uma prova ao estilo primeira fase, né, com questões aí de múltipla escolha, sejam provas de segunda fase ao estilo aí questões dissertativas, beleza? Não importa, texto não verbal, vai por mim, vai cair. Belezinha, queridos? E é isso, pessoal. Mais uma vez, brigadão aí pela companhia, pela parceria. Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, ativa o sininho e assim você não perde nada para mandar bala aí nas suas provas, nos seus vestibulares, na escrita e na leitura. Beleza? Tamo junto, até uma próxima e é nóis. Leio, logo escrevo sempre. Valeu e tchau!